Birth of the Demonic Sword, capítulo 121. Noah saiu do prédio. Ele estava profundamente em pensamento, mas ele não podia esconder a excitação que ele sentiu. Eu realmente deveria encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Bem, pelo menos agora eu tenho os meios para melhorar todos os meus centros de poder. O corpo yin para o corpo, a runa Kezier para a mente, o vórtice escuro para o Dantian e as 3 formas da Ashura, juntamente com o feitiço Passos da Sombra para seu estilo de combate. Ele estava ansioso para voltar para seus alojamentos, mas havia outro assunto que tinha que ser concluído. Noah foi ao prédio onde recebeu o símbolo da academia. A mesma velha estava na mesa dentro da estrutura. Preciso declarar os cursos que quero participar e gostaria de perguntar informações sobre um deles. Noah entregou seu símbolo para a mulher que o gestou para continuar. Cultivo geral, batalha real e estudo de animais mágicos. Eu gostaria de saber mais sobre o curso de forjamento elemental, embora. A mulher acenou com a cabeça e escreveu algo em um tablet na mesa. Ela então levantou a cabeça para olhar para Noah, falou com uma voz calma. Você precisa pedir um professor externo, mas isso vai lhe custar. Noah estava ciente desse aspecto e respondeu. Quanto? Ela separou algum tipo de folha inscrita antes de respondê-lo. Há apenas um cultivador afiliado à academia que ensina. Ele pede 300 créditos para cada aula particular. Isso muito. O que eu tenho é apenas o suficiente para 10 lições. Noah estava bastante em conflito sobre isso. De um lado, ele já tinha tudo o que precisava para aumentar sua força nos próximos anos. Por outro lado, ele temia que sua falta de conhecimento no campo de inscrição seria um empecilho para seus avanços futuros. Foda-se, é apenas dinheiro. Eu aceito. Como funciona então? A mulher escreveu uma linha sobre a folha e em seguida fez o mesmo com o token. Pode levar um tempo para ele chegar à academia. Basta participar de seus cursos normais. O token tem o cronograma já armazenado nele. Você será informado quando seu professor solicitado chegar e você vai pagá-lo diretamente. Noah pegou o token de volta e se curvou. Ele correu às pressas, voltou para sua hospedagem. Não havia lições para a semana inteira, e Noah tinha técnicas demais para treinar. Ele olhou para o corpo yin primeiro, mas descobriu que era necessário ser cultivado à noite. Como ainda era meio-dia, ele escolheu inspecionar o feitiço do rank 0. Passos da Sombra. Cria pequenos círculos feitos de mana sob seus pés. Pisar neles vai impulsioná-lo em velocidade rápida na direção desejada. Era um feitiço do tipo movimento. Poderia melhorar muito o movimento de Noah, tornando sua arte marcial rápida mais mortal. Havia também outra razão pela qual ele escolheu. Era completamente compatível com seu voo através das asas de Echo. Noah se concentrou no diagrama e memorizou em 2 horas. Foi um feitiço de rank 0, afinal aprender ele quase não levou tempo. Noah já estava na metade do primeiro rank do Mar de Consciência. Noah levantou-se e replicou as linhas do diagrama em sua mente. Energia mental e mana foram gastas, mas sua quantidade não era muito. Esse consumo é totalmente sustentável em lutas longas. Eu só preciso treinar nele. Um pequeno círculo negro apareceu sob sua sola quando Noah levantou o pé no ar. Noah pisou nele e empurrou com força média. O anel quebrou, mas Noah pulou até o teto da sala, bloqueando o impacto com as mãos. Definitivamente vale a pena o consumo. Eu deveria treinar mais em um espaço aberto. Talvez eu possa pegar algumas missões simples já. Ele tentou mais algumas vezes se acostumar com a sensação da ativação do feitiço e, em seguida, mudou seu foco para a arte marcial. 3 formas da Ashura. Ela consiste basicamente em 3 técnicas que devem ser implementadas na minha arte marcial para melhorar sua classificação. No entanto, não tenho certeza se tenho mana suficiente e energia mental para usá-lo. Eu deveria apenas memorizar os movimentos por enquanto. Eu vou testar a sua proeza real fora da academia. Noah treinou na arte marcial. Seus sabres balançaram pela sala enquanto se moviam de acordo com as instruções. Ele podia sentir claramente que havia um poder incrível por trás das posições e ele tentou misturá-las com sua arte já dominada. No final, a noite chegou.
Noah não podia esperar mais e ele enfiou um pouco de comida de seu anel espacial em sua boca e sentou-se no chão com o pergaminho do corpo Yin aberto na frente dele. Primeiro preciso escolher onde a absorção deve começar. Geralmente é aconselhável distribuir igualmente a mana no corpo, mas tenho certeza de que meus 7 acupoints sabem o que fazer. Seus acupoints encheram a mana em seu corpo assim que foi usado. No entanto, desde que ele chegou ao estágio líquido que mana dentro do corpo, tinha se tornado bastante inútil em batalha. Noah se concentrou em seus acupoints. O método de absorção do corpo Yin era semelhante à sua técnica de cultivo do vórtice escuro. O vórtice escuro foi criado consumindo parte de sua mana para atrair do mesmo tipo. O corpo Yin criou um vórtice que girava em um certo ritmo que atraía apenas a mana do elemento escuridão e o distribuía em certas partes do corpo. No método do corpo Yin, o foco estava na medula óssea. Noah não precisava criar um vórtice, já que já tinha 7 deles, e só se concentrava em mudar seu ritmo de rotação. Foi difícil no início, já que até mesmo um pequeno erro pararia a atração do mana. Depois de tentar por 4 horas, Noah finalmente conseguiu controlar um de seus acupoints para seguir o ritmo descrito. Uma sensação fria envolveu suas costas, a mana que foi absorvido enviou calafrios pela espinha. À medida que mais e mais mana entrava no vórtice, o acupoint abaixo dele começou a escurecer. Uma onda de frieza invadiu Noah. A nova mana viajou através de seu corpo e derrotou completamente o que já estava armazenado pelo método Forjamento dos 7 Infernos. Pouco a pouco, aquele espaço esvaziado estava sendo preenchido por um gás escuro e frio. Capítulo 122. Já que o corpo Yin era um método nutritivo do corpo específico para o elemento escuridão, era óbvio que a mana absorvida seria do mesmo elemento. O método Forjamento dos 7 Infernos não distinguiu entre eles e tinha armazenado livremente mana de vários tipos, mas agora não tinha esse problema. O gás escuro lentamente encheu seu corpo, baixando sua temperatura. Noah suportou a frieza e empurrou a nova mana em direção ao Dantian. O Dantian então refinou o gás e dispersou-o através de seu sistema esquelético. Seus ossos começaram a emitir uma aura macia que lentamente nutriu as outras partes de seu corpo. Então é assim que se sente ao usar um método que requer o Dantian. O refinamento do Dantian foi necessário para que o processo tornasse a fria mana absorvida por seu acupoint inofensiva. Se seu corpo tentasse assimilá-lo diretamente, criaria um grande dano. Noah continuou a praticar o corpo Yin pelo resto da noite, tentando automatizar o procedimento. Quando o sol se levantou, terminando a noite, Noah conseguiu usar 2 de seus 7 acupoints para a parte de absorção. Ele se levantou e sentiu a mana acumulada em seus ossos lentamente nutrindo seu corpo. Foi uma sensação fria, mas Noah não sentiu o menor mal-estar. Por outro lado, ele estava sentindo seu corpo se tornando mais forte. Tanto tempo se passou desde a última vez que treinei meu corpo. É uma sensação boa. Ele sorriu desfrutando da sensação de seu fortalecimento. Não importa a proeza de batalha, eu vou me acostumar com minhas novas técnicas de qualquer maneira durante a aula da classe de batalha. Agora, eu deveria me concentrar em aumentar o nível dos meus centros de poder antes de desperdiçar tempo em algumas missões inúteis para a academia. Foi o que ele fez na semana livre antes do início das aulas. O dia foi reservado para a Runa Kezier e sua arte marcial, enquanto a noite era passada tentando cultivar juntos Dantian e corpo através de suas 2 técnicas. Quando a semana livre terminou e Noah saiu de sua hospedagem, sua aura habitual parecia ainda mais fria e sua pele estava pálida, mas não de uma maneira insalubre. Enquanto se movia em direção ao prédio, ele notou que as ruas da academia estavam lotadas de jovens estudantes que ele nunca tinha visto antes. Parece que o período de teste geralmente é tempo de pausa para os alunos. Eles estavam todos de volta em suas famílias ou fora fazendo missões para a academia. June chegou atrás dele e resolveu suas dúvidas. Ela tinha bolsas de olhos ainda maiores do que na semana passada, mas seus olhos pareciam mais focados.
Eu não vi vocês dois por uma semana inteira. Não me diga que você passou todo esse tempo cultivando. Ruth chegou com o irmão. A resposta à sua pergunta era bastante óbvia, vendo o aspecto de Noah e June. Você deve aproveitar mais a vida. Somos jovens e talentosos. Não podemos desperdiçar nossos melhores anos assim. June balançou a cabeça e bufou enquanto Noah limitou-se a olhar à sua frente. Aproveitar a vida? Eu nem sei quando a família Balvan vai me encontrar. O rosto de Rhys apareceu em sua mente e algumas de suas emoções suprimidas foram acendidas novamente. Aposto que o papai está desesperado com o desaparecimento de Fabian. Que pena. Eu sou muito fraco para fazer um movimento contra uma família nobre de tamanho médio. Alguns traços de intenção de matar começaram a ser exalados de sua figura. No entanto, antes que alguém perto dele pudesse notar, uma grande comoção invadiu uma das ruas perto de sua posição. Dezenas de estudantes cercaram um homem alto de cerca de 19 anos de idade. Ele tinha cabelos prateados curtos e um corpo esguio. Um sorriso quente estava em seu rosto enquanto cumprimentava aqueles que vieram recebê-lo. Sua aura também era quente e ardente, que melhorou sua figura aos olhos dos outros. Ruth suprimiu um grito animado e sussurrou para June. Esse homem é Daniel, o prodígio da família Uide. Disse que não só sua família é uma das mais ricas entre as famílias nobres de grande porte, ele também é o aluno mais forte da academia. Pense nisso. Ele tem o registro nos testes de entrada de caça com 110 lagartos terrestres mortos. June estava sem palavras e apontou para Noah atrás dela. Mas ele quebrou esse recorde. June não segurou a voz. Então todos os alunos perto dela ouviram o que ela disse. Sussurros começaram a ressoar entre os vários grupos de estudantes, até que, eventualmente, essas palavras chegaram aos jovens ao redor de Daniel. Alguém quebrou o recorde do Lord Daniel? Eu aposto que ele estava lutando contra formigas. Mas ouvi dizer que eles eram ietes de gelo. Sua força é bastante semelhante aos lagartos da terra. Bobagem. E mesmo que fizessem isso, Lord Daniel tinha menos de 17 anos quando fez essa realização. Todos nós devemos lembrar disso. Mas este Vance não é mesmo 16, aparentemente. Silêncio reinou nas ruas, e June sentiu um olhar frio em suas costas. Ela se virou e viu Noah olhando para ela com o mesmo olhar que ele tinha de volta quando eles lutaram. Sinto muito, ok? Eu vou compensar isso em algum momento. Eu só não penso muito sobre as consequências dos meus atos. Ela se curvou enquanto dizia estas palavras. Noah se sentiu como um velho repreendendo uma criança e suspirou alto enquanto massageia seus templos. No entanto, alguns olhares e gestos que apontavam para ele já haviam começado a aparecer entre os alunos. Ele então sentiu um olhar escaldante sobre ele e virou a cabeça nessa direção. Seus olhos inevitavelmente cruzaram os de Daniel e eles olharam um para o outro por um minuto inteiro. Noah sentiu que a natureza de Daniel era completamente diferente da dele. Ele não podia explicar o porquê. Foi mais um instinto do que uma sensação. Ele é mais forte do que eu? Bem, ele é pelo menos 3 anos mais velho. Noah sentiu que a força de Daniel estava um pouco acima da dele. Ele não tinha certeza se poderia vencê-lo. Depois de seus olhares, Daniel começou a falar. Então, você deve ser Vance. Por que não se junta a mim e aos meus amigos para uma bebida? Oh, você pode trazer o seu grupo também, quanto mais melhor. O sorriso de Daniel começou ainda mais brilhante, como ele gentilmente perguntou isso. Ruth virou-se para olhar para Noah com uma expressão ansiosa, mas ele respondeu imediatamente antes de qualquer alegação chegasse aos seus ouvidos. Não, eu tenho uma lição agora. Após estas palavras, ele caminhou em direção ao seu prédio entre os olhares espantados dos outros alunos. Capítulo 123. Noah entrou no prédio e sentou-se em um dos lugares mais distantes da mesa do professor. Megan já estava lá esperando todos os alunos se reunirem. June chegou logo depois e sentou-se ao lado dele. Por que não se juntou ao Daniel? Noah respondeu em tom calmo. Porque eu tenho uma aula. Mas ele não é a pessoa mais famosa da academia? Noah encolheu os ombros. Devo me importar? Bem, o rosto é realmente importante para os nobres.
Há uma grande chance de que seu grupo vai retaliar. Noah encolheu os ombros novamente e se concentrou em Megan. O curso continuou por algumas horas com o professor explicando o uso mais comum dos vários centros de poder. Depois disso, Noah voltou para sua hospedagem e descobriu que o aviso de June estava no ponto. 2 estudantes estavam em frente à sua acomodação, com sorrisos no rosto. Você acha que quebrar o recorde de Lord Daniel lhe dá o direito de ignorá-lo? O outro continuou. Lord Daniel é muito gentil e não se importa com essas coisas, mas você claramente o desrespeitou esta manhã. É melhor você nos seguir e pedir desculpas na frente dele. Noah entendeu parte da situação. Eles querem ganhar pontos com esse cara usando-me como um sacrifício? Noah balançou a cabeça e falou em um tom indiferente. Ei, qual é o significado de gravemente ferir, de acordo com as regras da academia? Os 2 alunos ficaram um pouco surpresos com suas palavras e responderam honestamente. Bem, qualquer lesão permanente, é claro. Noah acenou com a cabeça e empunhava seus sabres. Eu só quero cultivar em paz, mas se você me forçar, quebrarei seus braços e enforcarei você nu à praça deste lado do rio. Os 2 alunos ficaram sem palavras por um momento, antes de explodir em uma risada sonora. Quem você pensa que é? Se você me tocar, Ele não podia terminar sua frase, já que Noah já tinha aparecido na frente dele. A alça de seu sabre bateu com incrível impulso o poço do estômago do aluno. O aluno caiu de joelhos e começou a vomitar. Noah agarrou sua cabeça e esmagou-a no chão, fazendo-o desmaiar. O outro aluno ficou assustado e virou-se para fugir. Noah atacou novamente. Um pequeno círculo negro apareceu sob seu pé, acelerando sua agressão. Ele imediatamente chegou atrás do outro aluno e bateu fortemente sua nuca com o lado sem lâminas de seu sabre. Ele desmaiou no local devido ao impacto do ataque de Noah. O Passos da Sombra com certeza é útil. Ele tinha usado o feitiço Rank 0 em ambos os ataques para obter um maior impulso e os efeitos o agradaram muito. Agora, vamos cuidar desses 2. Uma grande comoção ocorreu naquele dia na academia. Um dos novos alunos levou 2 de seus veteranos para a praça no centro da área de hospedagem. Os veteranos estavam inconscientes e eram, o mais importante, nus da cabeça aos pés. O novo aluno então os pendurou de cabeça para baixo no quadro da praça e foi embora sem sequer olhar. Eu realmente peguei muito leve com eles. Noah suspirou. Ele estava de volta em seu quarto. No final, ele não quebrou os braços. Ele ainda estava muito cauteloso com a ameaça de Tadeus. Bem, eles deveriam ter aprendido a lição, pelo menos. Se eles voltarem para mais problemas, eu vou ser mais duro com meus métodos. Ele estava de bom humor desde que teve a chance de testar seu novo feitiço. Seus efeitos eram como ele havia previsto. Eu deveria mesmo ser capaz de voar por mais tempo, já que eu posso usar continuamente os passos das sombras no ar. Eu acho que eu vou ter que fazer mais experimentos assim que eu escolher uma missão. Ele passou o resto do dia treinando, acordando cedo de manhã para participar da aula de campo de batalha. Havia muitas pessoas nas ruas da academia, e a maioria deles olhou para Noah antes de sussurrar em seus grupos. Todo mundo deve agora saber que eu não sou para se mexer, bom. Sua mensagem parecia ser totalmente transmitida como ninguém se atreveu a cruzar os olhos. Foi uma boa luta, com exceção de June, é claro. Não foi realmente uma briga. June acenou com a cabeça e continuou a seguir em frente. Precisamos de um parceiro de luta no curso de hoje. Posso contar com você para isso? Noah pensou um pouco, e depois acenou com a cabeça depois de adicionar algo. Contanto que você observe sua boca de agora em diante. O tempo passou pacificamente para Noah na academia. Ele assistia suas 3 aulas semanais e depois passava o resto do tempo cultivando. Seu conhecimento de bestas mágicas tornou-se mais vasto quanto sua experiência no tema cultivo. Sua força também aumentou constantemente, e com June como sua parceira de luta, ele se acostumou bastante com as mudanças em seu estilo de luta. Quase 2 meses se passaram desde sua entrada na academia, e era hora dele completar uma missão. Noah estava na frente da praça com uma expressão pensativa. Desde os acontecimentos com os seguidores de Daniel, ninguém nunca mais o incomodou.
Adicionando isso à sua aura cada vez mais fria, não era de admirar que poucas pessoas se aproximassem dele. No entanto, se eles querem algum tipo de vingança, eu acredito que este será o melhor momento. Todas as missões que ele poderia aceitar estavam fora da academia. Se os dois estudantes conseguiram de alguma forma colocar uma emboscada nele, as coisas poderiam ficar problemáticas. Eles precisariam de um homem lá dentro. Bem, mesmo que eles planejem algo, eu vou apenas usar esta chance para testar o meu progresso. O juramento que eles fizeram dizia respeito à academia. A informação sobre seus alunos era bastante livre para divulgar. No final, ele escolheu a missão de caça com a maior recompensa e moveu-se para a saída da academia. Ele sentiu alguns olhares sobre ele e um deles foi especialmente intenso. Aqui está o homem por dentro. Noah virou-se para olhar naquela direção, apenas para ver Samuel Mulos calmamente sorrindo para ele. Ele então colocou seu token na passagem para o lado de fora e saiu às pressas da academia. Vendo isso, Samuel pegou uma tábua de madeira e se aproximou dela na boca. Ele saiu. Divirta-se. Capítulo 124. Noah correu a toda velocidade em direção ao local indicado para sua missão. Ele teve que derrotar um bando de tigres do sol Rank 3 que ocupavam um lago na área perto da academia. Desde que essas bestas mágicas interromperam o ambiente do lago, muitas plantas preciosas foram perdidas e a academia emitiu uma missão para restaurar a zona do jeito que estava. No entanto, o foco de Noah não estava na estrada à frente dele, mas sim nos ramos acima. Assim que ele pisou na floresta Aroliac, ele sentiu que alguém estava observando-o. Essa sensação não parou quando ele se movia, mas só se tornou mais real. Ele podia claramente sentir que alguém estava seguindo-o. Desta vez, não vou deixá-los ir com um pouco de humilhação pública. Os olhos de Noah brilharam e ele despiu a parte superior do corpo. Anéis negros apareceram sob seus pés e sua velocidade aumentou drasticamente. Sua figura se distanciou dos perseguidores e eles aumentaram seu ritmo para manter sua visão dele. Noah zigue-zagueou entre as árvores, tornando sua figura difícil de seguir. Em algum momento, ele chegou a uma árvore grande e foi atrás dela. Passos da sombra, ativados e fumaça preta foi liberada de suas pernas enquanto ele pulava à força no ar. Com os dois feitiços fortalecendo seu salto, Noah atingiu uma altura de 15 metros em um instante. Então, 2 pares de asas saíram de suas costas, que o levaram para o topo da árvore onde ele estava escondido. Quando chegou ao ramo mais alto, ele usou sua energia mental para cobrir sua presença e ficou parado, esperando por seus perseguidores. Esse uso da energia mental foi uma das habilidades que ele aprendeu no curso de cultivo geral. Uma vez que a energia mental poderia ser usada para inspecionar coisas, é claro que poderia ser usada para escondê-las. No entanto, ele só poderia se esconder de energias mentais mais fracas. As mais fortes apenas quebrariam sua ocultação. Seus perseguidores passaram por sua posição, seus movimentos tinham sido muito rápidos para eles notarem que ele havia desaparecido. Noah observava friamente enquanto os números avançavam e só quando ele tinha certeza de que ninguém notava sua posição, ele começou a segui-los. Da presa, ele se tornou o caçador. Quando ele se aproximou deles, ele notou que eles tinham parado depois de algumas centenas de metros. Eles estavam discutindo alto. Ele não podia deixar de balançar a cabeça em seu fraco desempenho na emboscada. Estou dizendo que ele deve ter ido nessa direção. Não há nenhuma maneira que eu o perdi. Mano, aquele cara conseguiu superar o recorde de Lord Daniel nessa idade. Não me surpreenderei se ele soubesse de alguns truques. E que truques poderiam fazer com os 10 de nós? Nós somos nobres. Ele é apenas um ninguém com um pouco de talento. Norton, se você realmente acha que algum plebeu sem fundo pode superar Lord Daniel, então você realmente merecia ser enforcado nu. Se você falar disso de novo, eu juro que eu... Ele não conseguia terminar sua frase, desde que uma figura alada apareceu atrás dele em alta velocidade. Noah o atacou com a parte sem lâminas de seus sabres, atingindo os ombros do aluno e quebrando seus ossos com o impacto. O estudante bateu no chão soltando um grito doloroso, mas Noah simplesmente pisou em sua cabeça.
O aluno desmaiou devido ao impacto. Os outros perseguidores olharam para a figura de Noah com medo. Seus 2 pares de asas, juntamente com sua expressão fria, enviou calafrios para baixo de sua espinha. Noah virou o jovem abaixo dele e apontou os pés de joelhos. Então, ele agarrou os tornozelos e puxou com força. As pernas do aluno arqueadas no ângulo oposto, liberando sons de rachaduras. Noah então levantou o olhar para os outros alunos e falou: "Você sabe, eu estava realmente tentando ser um bom aluno, mas parece que vocês pensam muito bem de si mesmos. Não se preocupe, porém eu vou corrigir esse seu comportamento." Um dos alunos reuniu sua coragem e gritou com os outros em seu grupo: "Ele está sozinho e há 9 de nós. Vamos ensiná-lo seu lugar." Os outros jovens recuperaram um pouco de sua confiança e começaram a empunhar suas armas. Mas Noah já havia avançado neles. Ele imediatamente apareceu na frente daquele que parecia mais forte do grupo e cortou diagonalmente em seu peito. O sangue fluiu, mas a ferida parecia bastante superficial. Noah ainda estava se segurando. O jovem, porém, apoiou por alguns passos e um morcego materializou-se atrás dele. Echo o empurrou no chão e Noah chutou seu rosto algumas vezes. Sangue e dentes caíram no terreno. Noah só parou quando tinha certeza de que o aluno tinha desmaiado. Naquele momento, uma bola de fogo disparou em sua direção. Echo apareceu em sua trajetória e suportou o poder do feitiço. Seu corpo quebrou em muitos pontos, mas recompôs quase imediatamente. Noah saltou através de seu companheiro de sangue e, baleado na direção do Mago do Fogo, Echo tinha sido absorvido em seu corpo, fazendo as asas reaparecerem em suas costas. 8 estudantes permaneceram. Eram inexperientes, mas ainda equipados com feitiços e artes marciais. Como Noah não podia usar a forma demoníaca por medo de matá-los, ele usou essa chance para testar as melhorias em seu estilo de luta. Noah atacou o Mago do Fogo incansavelmente. Aos olhos do aluno, os sabres de Noah multiplicaram-se. De 2 ataques, eles se tornaram 4. E de 4, 6. Ele não entendia como todos esses ataques não eram ilusórios, mas completamente reais. Em poucos segundos, o ombro do mago foi perfurado e Noah socou fortemente seu rosto. Sua boca distorceu e ele recuou. Mas Echo o bloqueou no chão, dando tempo a Noah para neutralizá-lo. Os outros 7 tinham chegado até ele até então e atacado com grande destreza. Como todos estavam perto dele, o uso de feitiços com uma ampla gama de efeitos foi limitado, pois prejudicaria aqueles em seu grupo. Tornou-se uma batalha de artes marciais. Primeira forma da Ashura, ataque sem fim. Noah cortou loucamente os alunos que o cercavam. Sua mana e energia mental se esgotaram rapidamente à medida que mais e mais lâminas apareciam no ar. 7 estudantes atacaram Noah em todas as direções, mas cada um de seus ataques foi bloqueado e contra-atacado. A figura de Noah estava cercada pelas imagens posteriores de seus ataques, que se chocaram em todos os 7 ao mesmo tempo. Capítulo 125. O Ashura era uma besta mágica humanoide com 3 cabeças e 6 braços. As 3 formas do Ashura, como técnica de rank 4, poderiam inerentemente melhorar a arte marcial de um cultivador, multiplicando seus ataques até atingirem o número de braços da Ashura. Cada forma, por outro lado, teve efeitos mais surpreendentes. A primeira forma poderia aumentar o número de ataques em grande quantidade, criando imagens materiais da mana do cultivador. No entanto, lutar dessa forma comportou um fardo pesado na mente do cultivador. Noah estava lutando contra 7 pessoas ao mesmo tempo. Sua energia mental se esgotou para ajudar sua concentração em seus vários oponentes. Ele não cometeu nenhum erro, porém, não havia falhas em seu estilo de combate. Ele já tinha sido usado para dividir seus sentidos com o companheiro de sangue. Então, tinha sido mais fácil para ele aprender a primeira forma. Pouco a pouco, todos os alunos foram empurrados para trás com muitos pequenos cortes aparecendo em seus corpos. Na percepção de Noah, era como lutar contra cada um deles em uma batalha. Eu não acredito que qualquer um deles pode coincidir com a minha proficiência. Ele tinha empunhado um sabre
desde os 8 anos de idade, e ele tinha lutado sem parar desde aquele momento. Não havia nenhuma maneira que algumas crianças mimadas poderiam igualar seus golpes. Em cerca de 30 minutos, os 7 estudantes estavam todos de joelhos, cobertos de ferimentos. Noah bebeu uma poção para reabastecer sua energia mental. A luta quase a esgotou completamente. A arte marcial é incrível, mas ainda não posso usá-la completamente. A primeira forma é o limite do meu nível atual. Ele estava suando profusamente e seu dantian estava quase vazio, mas ele tinha conseguido derrotar todos os jovens sem feri-los gravemente. Ele se aproximou de um deles e pressionou-o no chão. Então ele apontou os pés em suas conjunturas e arqueou seus membros em seu ângulo oposto. Sons e gritos ressoaram naquela área da floresta, enquanto Noah começava a quebrar os braços e pernas de cada um dos agressores. Então ele amarrou-os até a árvore maior e lentamente tirava sua roupa. Os alunos estavam chorando, implorando por misericórdia, ou xingando-o em voz alta. Eram 8 homens e 2 mulheres, todos amarrados, nus e com os membros quebrados. Noah falou com o grupo. Eu acredito que você não vai morrer apenas por causa dessas feridas, e seus membros ficarão bem depois de algumas semanas de descanso. Vou sair e terminar a minha missão agora. Cuido de vocês quando eu voltar. Mais maldições foram vomitadas de suas bocas, mas Noah simplesmente se aproximou daqueles que falavam e os socou até que todos os dentes caíssem. O silêncio reinou no grupo de estudantes amarrados após esse tratamento. Noah então fingiu seguir seu caminho, mas em vez disso, escondeu sua presença depois que ele estava longe de sua visão e retornou para a árvore onde eles foram presos. Ele sentou-se em um dos galhos e meditou para reabastecer seu dantian enquanto sua atenção estava sobre os alunos. Que merda! Como ele é ousado para... Calhe a boca! A culpa é toda sua. Eu nunca deveria ter seguido você nesta missão suicida. Concordo, esse cara é simplesmente muito assustador. Assustador? Esse cara é um demônio em um corpo humano. Ele nem poupou Val e Leah deste tratamento. Os olhos dos machos inconscientemente concentraram os corpos das 2 garotas que estavam chorando e tentando cobrir seus corpos. No entanto, seus membros estavam sem vida. Não havia nada que pudesse esconder suas figuras. Acredito que devemos parar de incomodar Vance. Não quero pensar no que aconteceria se perdêssemos outra hora para ele. Os alunos concordaram, e Noah acenou com a cabeça de sua posição acima deles. Parece que não terei que planejar uma maneira de matá-los secretamente. Noah cultivou por meio-dia, e depois foi para o lago que sua missão indicou. 15 ou mais tigres amarelos 3 metros de altura estavam silenciosamente ocupando esse território. De acordo com o que ele aprendeu no curso das bestas mágicas, os tigres do sol armazenavam chamas em seus corpos, o que os forçou a dispersar continuamente o calor com métodos externos. Era comum que sua espécie ocupasse um ambiente com água fria. Vou testar minha arte marcial um pouco mais. Criaturas do rank 3 tinham perdido qualquer forma de ameaça aos olhos de Noah. Eles estavam simplesmente treinando para ele. Noah usou 20 minutos para matar cada tigre e guardou seus corpos em seu anel espacial como prova de sua missão bem-sucedida. Ele então descansou para retornar à sua forma máxima e voltou para os alunos. A maioria deles estava lutando para se libertar de suas amarras. Eles eram cultivadores, afinal suas feridas já haviam sarado. Noah aproximou-se deles lentamente e balançou a cabeça mostrando sua decepção. E aqui, eu pensei que você tinha aprendido suas lições. Parece que você realmente não se importa com seus dentes. Os alunos tremiam. Já que seus membros estavam quebrados, eles eram impotentes para se opor a Noah. Misericórdia, por favor. Prometo que nunca der. Um chute o impediu de falar mais. Noah sentou-se na frente dos jovens nus e sorriu friamente, olhando cada um deles diretamente nos olhos. Só quando todos eles tiveram a cabeça abaixada, ele começou a falar. Eu acredito que Daniel não está ciente do seu plano, certo? Uma das meninas levantou a cabeça e falou através das lágrimas em seu rosto. Como ele poderia? Ele é generoso e gentil, ele vai nunca. Um tapa bateu no rosto dela
enquanto Noah continuava. Apenas respostas curtas a partir de agora. Se eu quiser saber mais, eu vou perguntar. Depois que ele tinha certeza de que eles entenderam, ele falou novamente. Por que todos vocês o seguem? Entendo que seu caráter e seu status são incríveis, mas isso não deve ser suficiente para as pessoas me incomodarem apenas para melhorar seu relacionamento com ele. Os alunos baixaram a cabeça, relutantes em responder. Noah suspirou. Parece que eu tenho que quebrar suas mãos e pés também. Ele se aproximou de uma das meninas e segurou a mão dela. Ele começou a pressionar o aperto e a garota gritou de dor até que um dos rapazes lhe deu o que queria. Espere! Daniel não é apenas talentoso e rico, ele também é o único mago de luz da academia. Capítulo 126. Elemento Luz. Noah finalmente entendeu a razão de seus instintos conflitantes. Talento, riqueza e um elemento raro. Não admira que ele tenha tantos seguidores, seu futuro será extraordinário. Ele soltou a mão da garota e levantou-se. Eu acredito que nenhum de vocês quer ser enforcado nu na praça, certo? Os jovens balançaram a cabeça quase imediatamente. Bom, você deve saber que eu tenho muito pouco dinheiro ultimamente e isso me faz realmente vingativo. É possível que você tenha algum tipo de solução para o meu problema? Os alunos entenderam o significado por trás de suas palavras e tiraram um total de 2.000 créditos de seus dispositivos de armazenamento. Noah recolheu os cristais e acenou para eles. Só uma última coisa. Você é meu veterano. Então você deve ter uma acomodação melhor, estou certo? Os alojamentos foram decididos de acordo com a antiguidade dos alunos e sua distância da nascente do rio foi escolhida com base em sua força em sua classe. No entanto, a academia permitiu desafios entre os alunos se eles quisessem melhorar sua acomodação. Eles também poderiam ser negociados ou entregues com a autorização de ambas as partes interessadas. Noah não queria desafiar outros alunos, mas como a chance se apresentou, ele não iria desperdiçá-la. Então, quem de vocês tem o mais próximo da fonte do rio? Os alunos se viraram para olhar para um dos meninos. Noah sorriu e se agachou em sua direção. O estudante entrou em pânico e começou a pleitear. Não, por favor. Minha família investiu tanto nos meus estudos aqui. Eu tive que pagar uma quantia incrível para G. Noah parou e deu um tapinha no ombro enquanto balançava a cabeça. Eu sei. O amor de uma família é importante na vida de um cultivador. O que são alguns dias enforcados na frente de toda a academia em comparação? O estudante empalideceu e cerrou os dentes. Bem, mais Um chute acertou-lhe na cara. Os olhos de Noah brilhavam com uma luz fria enquanto ele focava sua energia mental na juventude. Um dia você o quê? Eu só queria cultivar em paz. Mas você veio até mim em busca de problemas. Se não fosse pelas regras da academia, eu já teria matado todos vocês. Os alunos tremiam com a pressão de Noah. Eles sabiam que ele estava dizendo a verdade. Eu vou avisá-lo apenas uma vez. Se você se aproximar de mim novamente com más intenções, eu serei expulso apenas para provar o prazer de tirar suas vidas inúteis. Estamos claros? Sua pressão mental se intensificou. Pode-se dizer que a força de seu mar de consciência era incomparável entre aqueles próximos à sua idade. Um por um, os alunos lentamente balançaram a cabeça e Noah liberou a pressão. Já que temos um entendimento, eu digo que podemos voltar para a academia. Nossa história será que você foi emboscado por tigres do sol e que eu felizmente salvei você. Já que você era tão grato a mim, você decidiu me tratar com sua acomodação, ok? Alguns deles tentaram reclamar, mas sua pressão se desdobrou novamente. Você sabe, eu estou aberto a sugestões. Por exemplo, para que era sua história quando você terminou comigo? Eu não acredito que vocês tenham coragem de me matar. Eles tremiam, silenciosamente aceitando suas condições, e Noah os ajudou a se vestir. As meninas choraram sem fim, e os meninos mostraram apenas olhares invejosos ao ver Noah vestindo as mulheres. Noah era completamente indiferente durante todo o tempo. Qual é o ponto de ser tão bonito se você é tão fraco? Felizmente, eu não sou um novato total em relação às mulheres. Ele viveu por mais de 40 anos. Mesmo sem considerar sua personalidade distante,
Os corpos de meninas tão jovens não lhe agradaram. Quando ele terminou de vestir todos os alunos, Noah tirou algumas de suas roupas de seu anel espacial e amarrou-as juntas para formar um grande tapete. Então, ele jogou os alunos sobre ele enquanto Echo saiu de seu corpo. Um jovem e um morcego grande carregavam 10 estudantes com membros quebrados pela floresta de Aroliak. Seu ritmo era lento, mas em meio-dia eles conseguiram chegar ao portão da academia. Noah colocou seu token no chão e a passagem se abriu. Echo voltou para seu corpo e Noah lentamente levou o tapete lotado para o chão da academia. Samuel ainda estava esperando lá com um sorriso no rosto que se transformou em uma expressão surpreendente quando ele viu o resultado da emboscada. Noah o viu e colocou um sorriso em seu rosto. Ah, se não é o herdeiro da família Mulos. Venha aqui e cuide desses pobres estudantes que eu felizmente salvei. Eu tenho um pequeno assunto para discutir com este. Noah pegou a que tinha a melhor acomodação e a carregou sem seriedade em direção ao prédio, onde ele recebeu o token pela primeira vez. Samuel esperou Noah sair antes de se aproximar do grupo de estudantes deficientes. Eles tinham todos os membros quebrados e alguns deles perderam muitos dentes em suas bocas. O que aconteceu? Ele não podia deixar de fazer essa pergunta. Os alunos baixaram a cabeça até que uma das meninas falou com uma voz suave. Ele nos salvou de um bando de tigres do sol. A história foi obviamente inventada. Como poderia um bando de bestas mágicas Rank 3 bater tanto em 10 alunos da academia de forma tão agressiva? Samuel não era tão estúpido e respondeu a ela. Diga-me o que aconteceu. Vou relatar tudo a um professor e vamos arruiná-lo. Naquela época, foi um dos estudantes do sexo masculino que respondeu. Esqueça, Samuel. Aquele cara luta como um demônio e até tinha espaço para se conter. Ele nem usou aquela fumaça preta de que falou. Eu só quero ficar longe dele. Enquanto isso, Noah tinha chegado na frente da velha que lhe deu o símbolo. Ela estava falando com um tom cético em relação ao aluno nas costas de Noah. Tem certeza de que você, Kent Omon, quer trocar sua hospedagem com a Advance? Kent respondeu baixinho. Sim, tenho certeza. A mulher suspirou e balançou a cabeça. Seus tokens, por favor. Capítulo 127. 7 vórtices estavam em suas costas, constantemente absorvendo fria e escura mana e empurrando-a em direção ao seu Dantian. Na frente de seu Dantian, outro vórtice girava entre as mãos articulares, recebendo ainda mais mana do ambiente. O processo de treinamento tanto de seu Dantian quanto de seu corpo ao mesmo tempo foi bastante desgastante para seu mar de consciência, e até mesmo o estresse em seu Dantian não era insignificante. No entanto, Noah segurou. Quando o amanhecer chegou, Noah abriu os olhos. Um sexto de sua energia mental estava esgotado, e ele não sentia nada além de cansaço do treinamento intensivo, mas ele estava acostumado até então. 1 mês se passou desde que os eventos com os outros alunos e Noah. Ele ocupou sua nova acomodação e fez o melhor uso da maior densidade de mana ao conseguir praticar na técnica do vórtice escuro e no corpo yin ao mesmo tempo. Ele teve que rever seu horário de treinamento, porém, como ele teve que descansar depois de passar a noite inteira dessa maneira. Os avanços do meu corpo são melhores do que eu previ. Como eu já estava no auge da camada inferior, eu deveria ser capaz de obter um corpo de rank 4 antes de completar 20 anos. Ele tinha a vaga sensação de que suas melhorias rápidas eram devido ao método forjamento dos 7 infernos. Noah se deitou em sua cama e estava prestes a tirar um cochilo quando 2 batidas altas ressoaram da porta de entrada. Problemas? Improvável dentro do terreno da academia. Ele foi abrir a porta só para ser agredido pelo pior cheiro que já sentiu. Vômito, bebida, mijo, sujeira, suor. Todos esses odores misturados para criar o perfume mais nojento do mundo. Noah, inconscientemente, segurou seu nariz e olhou para a causa do cheiro. Havia um homem de meia idade na frente de sua porta. Ele tinha cabelos longos e oleosos, sua barba era cacheada e cheia de sujeira. Caspa estava em todo o rosto, mas em vez de ser branco, era marrom-amarelo devido ao suor fedorento que continuamente saía de seus poros. Suas roupas estavam esfarrapadas e cheias de buracos,
Noa reconheceu algumas manchas escuras sobre eles que emitiam odores ainda mais fedorentos. Um grande pote cheio de vinho estava em uma de suas mãos, e de costas, uma mochila esfarrapada pendurada aparentemente vazia. Noa estava confuso e perguntou com a mão ainda no nariz: "Você é?" O homem cheirou e limpou os restos de seu muco com a manga de sua mão livre, adicionando outra mancha escura em suas roupas. "Eu sou o professor que você pediu. Você é Vance, certo? Estou aqui para ensiná-lo sobre o método de forjamento elementar." Noa ouviu suas palavras, mas ainda era bastante duvidoso. Ele escolheu seu token e, para sua surpresa, afirmou que seu professor solicitado tinha chegado à academia. "Senhor Ivor?" O homem acenou com a cabeça. "Isso mesmo." Demorou um pouco para Noa aceitar a situação. No final, ele simplesmente se afastou da porta e se curvou levemente. "Por favor, entre." Ivor ficou um pouco surpreso com seus modos e entrou no alojamento, sentado no chão ao lado de sua entrada. A nova acomodação de Noa era mais luxuosa do que a anterior. Tinha 3 quartos com uma banheira grande em um deles e uma cama confortável em outro. O último estava vazio, que ele costumava treinar sua arte marcial. Ivor bebeu de seu frasco, enquanto Noa fechava a porta e olhava para o homem no chão. Ele não podia deixar de pensar nele como um mendigo, em vez de um poderoso cultivador. Ivor tomou um gole grande e limpou a boca com a manga antes de falar. "Dê-me os créditos e vamos começar com isso. Cada lição vai durar 1 hora, mas na maioria das vezes eu só vou resolver algumas de suas dúvidas." Noa tirou 300 créditos e entregou a ele. Então você não tem nenhum talento no método sintonia, e você pediu por mim. Deixe-me dar-lhe alguns avisos primeiro. Este método está longe de ser perfeito, envolve um fardo pesado na esfera mental, um passo em falso, e sua jornada como cultivador vai acabar. Ivor apontou para sua cabeça. "Meu mar de consciência está cheio de rachaduras, e não há esperança de curá-lo. Isso aconteceu devido à reação do método. Então não venha chorar para mim se você acabar na mesma situação, você foi avisado." Noa não podia deixar de imaginar a vida do homem na frente dele. Ele vive com uma esfera mental rachada o tempo todo. Não é à toa que ele acabou em tal estado. Ele deve estar em constante dor e ainda assim ele continua vivendo. Ele tinha provado o sofrimento de um dano na esfera. Ele sabia o quão doloroso era. Ele é realmente louvável por conseguir ficar são. O método sintonia usa a mana do mundo como a linguagem para as inscrições. São necessários anos de estudos e práticas constantes para imitar perfeitamente o comportamento dessa energia. Seus efeitos estarão então dentro do alcance do que o mana permite. Por exemplo, digamos que você inscreve uma arma com o método sintonia, a fim de torná-la mais nítida. Você precisaria aprender as palavras que o mana usa para indicar essa qualidade e em seguida escrevê-la na arma. A arma inscrita ganhará então a nitidez ditada pela mana. Ivor parou de falar e tomou outro longo gole do vinho. Ele respirou mais ou menos por alguns segundos antes de continuar em sua explicação. A nitidez da arma inscrita dependerá de quão precisa a tradução da linguagem da mana estava na forma material. Também nunca ultrapassará os limites do que o céu e a terra consideram como nitidez. Ele tomou outro grande gole. No entanto, no método forjamento elementar, não há tais limites. Capítulo 128. Imagine a inscrição como uma linha de texto. Você entende seu significado porque está escrito em uma língua que você pode ler. No entanto, palavras simples não podem expressar a linguagem da mana. É por isso que os cultivadores usam inscrições em vez de palavras. O mesmo vale para a tinta usada na escrita. A tinta normal não pode conter o verdadeiro significado por trás das palavras da mana. Então, de que a tinta para as inscrições seria feita? Ivor bebeu uma boca cheia de vinho, esperando Noa responder. Só a mana pode ser usado para escrever sua língua. Ivor acenou com a cabeça. Isso mesmo. No entanto, no forjamento elementar, é a vontade do cultivador que dita o efeito da inscrição. Não há necessidade de tradução ou compreensão,
o cultivador define o significado por trás de sua escrita. Noah sentou-se no chão em frente ao Ivor e caiu profundamente no pensamento. No método sintonia, um cultivador aprende a ouvir a mana e copia seu significado, escrevendo-o com a própria mana. No marforjamento elementar, o cultivador escreve seu próprio significado. Não é de admirar que uma vontade forte seja necessária para criar um efeito satisfatório. Uma dúvida se formou em sua mente, e ele levantou o olhar para o professor. Qual é a tinta no forjamento elemental? Ivar acenou com a cabeça novamente e continuou sua explicação. Este é um dos primeiros problemas do método. Mesmo que um cultivador tenha uma vontade que seja igual ao céu e à terra, será inútil se ele não tiver a tinta que possa sustentar o significado de suas palavras. No entanto, apenas a mana pode dar à luz tais efeitos maravilhosos. Eivor pegou um livro imundo de sua mochila e entregou ao Noah. Você pode imaginar que a mana do céu e da terra nunca seguirá as instruções de um cultivador. Ele mal permite que alguns deles ouçam sua língua, afinal. É por isso que, se você quer usar o método de forragem elemental, você precisa roubar a mana do céu e da terra. Ivor apontou para o livro, e Noah cuidadosamente abriu-o. Ele estava tão absorto pelo discurso que ignorou totalmente o estado pobre de suas páginas. Dentro dele, uma descrição de uma técnica para absorver mana e refiná-la estava mal avaliada. Noah leu com os olhos arregalados antes de falar com uma voz incrédula. Isso é realmente possível? Ivor acenou com a cabeça, soltando uma pequena risada. Esta é apenas a primeira parte do método. Ele permitirá que você armazene a tinta necessária para a inscrição. Então, será o momento para o forjamento. Mas não quero aumentar minha dor de cabeça para explicar isso antes que você seja bem-sucedido nesta parte. Ivor levantou-se e preparou-se para sair da porta quando Noah o parou. Como eu sei que tudo isso é possível? Pelo que li aqui, muitos desses processos estão em conflito com as teorias sobre o cultivo. Ivor bufou e tirou uma pequena faca embainha de sua mochila. Você já viu uma arma inscrita antes? Noah acenou com a cabeça e se concentrou na faca. Esta é a minha obra-prima e o único produto estável que consegui forjar. Eu fiz isso inscrevendo meu significado de nitidez. Ele desembainhou a faca por menos de 1 centímetro e apressadamente colocá-la de volta dentro da tampa. Se você decidir desistir, eu quero esse livro de volta. Ivor saiu da hospedagem, deixando um Noah confuso, ainda sentado no chão. Ele tem danos cerebrais? Eu não senti nada saindo da baque. Ele parou seus pensamentos porque ouviu um barulho atrás dele. Ele se virou e seus olhos se restringiram olhando para a cena. A cama foi cortada em 2 e um longo sinal vertical estava na parede atrás dela. O que porra é essa? Quando isso aconteceu? Noah levantou-se e inspecionou a cama. Foi um corte limpo, e alguns traços residuais de mana ainda estavam lá. Noah olhou novamente para o livro em suas mãos. Sua expressão tornou-se sério. Eu suportei o forjamento dos 7 infernos porque minha família queria retardar minhas melhorias. Não encontro nada de errado em fazer algo tão perigoso porque o céu e a terra querem fazer o mesmo. Ele sentou-se na cama quebrada e começou a ler através das páginas. Absorção e refinamento do mana no mar da consciência. Isso é loucura. A técnica criou uma forma de a esfera mental absorver a mana no ambiente e, em seguida, refiná-la como uma forma pessoal de energia para o cultivador. Mas o mar de consciência é quase imaterial. Como ele pode armazenar algo tão poderoso? A esfera mental era a parte mais independente de um cultivador. Mesmo no Dantian, a mana se oporia ao ato de compressão, mantendo sua natureza. O que faria com a esfera mental se fosse refinado lá? Talvez seja assim que a esfera de Eivor rachou. Noah memorizou a técnica e decidiu tentar. Vamos começar com o tamanho de meia unha. Noah concentrou-se, e sua figura semi-transparente em seu mar de consciência abriu seus olhos. Noah se moveu em direção ao fundo do mar, em sua parte mais profunda. Aqui deve haver menos danos em caso de falha no procedimento. Sua figura se agachou e tocou a esfera com as mãos. Lentamente,
as mãos começaram a invadir a fronteira das paredes, imergindo-se na substância de sua esfera. Depois de alguns minutos, as mãos saíram das bordas do mar de consciência, direto para o mundo material. Noah sentiu suas mãos sendo desintegradas pela pressão do mundo exterior, mas a água dentro do mar entrou em seu corpo etéreo, reconstruindo-as. Noah suportou a dor e fez um gesto que gastava ainda mais de sua energia mental para criar uma força de sucção no mundo exterior. Em poucos segundos, um pequeno fio de mana preto chegou às suas mãos e usou o corpo meio transparente como uma conexão para entrar em seu mar de consciência. A mana foi cercada pelo mar assim que entrou nas fronteiras da esfera mental e lutou loucamente para escapar das amarras. Em algum momento, ele se autodetonou, criando uma onda de choque que fez toda a esfera mental de Noah tremer. Noah interrompeu a técnica e abriu os olhos reais, segurando a cabeça devido à imensa dor que sentia. Capítulo 129. A técnica descrita no livro de Ivor foi um método para conectar o espaço dentro do mar da consciência com o mundo exterior. O cultivador teve que usar sua projeção dentro da esfera mental como um elo por onde a mana teve que passar. No entanto, o mar de consciência era um espaço pessoal do cultivador. Era sua mesma mente, não um lugar apropriado para armazenar mana. Mas o método de forjamento elementar fez exatamente isso. Forçou a mana do céu e da terra fora de seu domínio e refinou-a através da energia mental do cultivador, tornando-o uma forma de energia que poderia ser moldada como o cultivador queria. A mana tinha sua própria vontade, porém, poderia até mesmo se opor aos avanços do Dantian. Não era de admirar que ele lutava até nenhum fim quando foi colocado dentro de um mar de consciência. Claro, uma falha em contê-lo levou a uma reação. Isso era precisamente o que estava acontecendo com Noah. A mana que entrou em sua esfera mental autodetonou porque ele não conseguiu contê-la. E isso causou o tremor da esfera. Ondas de dor da cabeça de Noah, enquanto ele só podia suportá-las, esperando que sua mente estabilizasse. Depois de cerca de 10 minutos, o tremor parou e Noah poderia se concentrar novamente. Ele estava incrivelmente pálido e o suor frio estava por toda parte em seu corpo. Seus olhos azuis estavam vermelhos, mas sua expressão estava mais determinada do que nunca. Eu posso totalmente fazê-lo. Eu só preciso ser mais cuidadoso e começar com quantidades ainda menores de mana. Além disso, eu preciso estar em forma de pico cada vez que eu tentar a técnica. Ele forçou-se a comer uma pequena refeição e depois foi dormir para se recuperar do esforço. Levou uma semana para Ivor aparecer novamente na frente dos alojamentos de Noah. Ele bateu na porta e esperou por mais de 20 minutos antes de Noah abri-la. Ele sorriu um pouco vendo sua aparência. Noah estava pálido com grandes sacos oculares sob os olhos. Os olhos estavam inflamados e meio fechados, e seus longos cabelos pretos estavam desgrenhados. Eu não me importo se você quer sair agora. Eu tive que esperar muito para você abrir a porta, para que isso conta como uma lição, e eu quero ser pago. No entanto, Noah simplesmente bufou e respondeu a ele. Cale a boca e feche a porta. Eu consegui. Ivor estava prestes a retrucar quando ele entendeu o significado de suas palavras. Você o quê? Durante a última semana, Noah usou todo o seu tempo livre durante o dia para tentar o método, e no final, ele conseguiu armazenar um pouco de mana em seu mar de consciência. Sua energia mental foi quase completamente consumida para torná-la inofensiva e sem vontade. Mas ele tinha conseguido. Uma pequena bola preta do tamanho de 1/10 de uma unha estava calmamente em pé sobre o mar em sua esfera mental. Ela emitiu uma pressão muito superior às figuras de Echo, que lentamente ampliou sua esfera. No entanto, isso também causou uma dor de cabeça constante que levou à sua falta de respeito com Ivor. Me mostre para mim. Ivor ainda estava incrédulo e pediu alguma prova, mas Noah só bufou novamente. E como merda devo fazê-lo? Você só me deu o método para armazená-lo e refiná-lo. Eu nem sei o que fazer com essa coisa presa na minha cabeça. Ivor parecia se lembrar de algo e tirou outro livro imundo de sua mochila,
entregando-o a Noa. Noa leu às pressas e sentou-se no chão para se concentrar. Dentro de seu mar de consciência, sua figura etérea se aproximava da bola de mana. A energia mental foi gasta quando a água subiu do mar e envolveu a bola. Noa estava usando todo o seu foco para inserir sua vontade na mana e finalmente relaxou quando sua energia mental e a mana se misturaram completamente. O que restou nas mãos da figura de Noa foi uma bola azul escura. Ivor esperou esperançosamente por mais de 1 hora na frente do Noa sentado. O processo tinha demorado um pouco, mas ele não se importava. Havia apenas antecipação em seus olhos. Noa lentamente abriu os olhos reais e levantou o dedo indicador na frente de seu rosto. Uma pequena bola azul escura saiu de seu dedo e silenciosamente flutuou sobre ela. Noa sentiu que poderia controlá-la, como todas as outras partes de seu corpo. Maravilhoso! Ivor gritou, interrompendo os pensamentos de Noa. Velho, acalme-se. Minha cabeça ainda dói. Como a mana estava fora de sua esfera mental, a pressão tinha desaparecido. Mas ele ainda precisava descansar para se recuperar completamente. No entanto, Ivor não se importou e se aproximou cuidadosamente da bola de mana, inspecionando-a com olhos brilhantes. Você é do elemento escuridão, estou certo? Noa ficou um pouco surpreso, mas acenou com a cabeça. Eu adivinhei que sim. Esse tipo de sombra só pode ser alcançado com um mana preto próprio do elemento escuridão e uma energia mental azul cristalina. Você tem todos os meus louvores. Sua vontade e energia mental devem ser de alto nível para ter sucesso no método em 1 semana. Ivor sentou-se e bebeu uma boca cheia de seu vinho habitual. Essa bola que você criou é a tinta que você precisa para o forjamento elemental. Claro, sua quantidade ainda não é suficiente para fazer um forjamento adequado, mas você passou o primeiro obstáculo. Ele apontou para a mana sobre o dedo de Noa. Essa mistura é uma forma de energia que pertence apenas a você. Não está ligado a nenhuma regra externa e é o principal material do método. O que você tem que fazer agora é continuar armazenando-o em seu mar de consciência para aumentar sua capacidade para que você possa acumular mais dele. Lembre-se, nunca se distraia enquanto você acumula e sempre use o seu foco completo para conter a mana. Você está roubando do céu e da terra. Eles não vão parar por nada para destruir sua esfera mental e tirar sua vida com ela. Capítulo 130. Espere. O que você quer dizer com isso? Noa guardou a bola azul escura de volta em seu mar de consciência. A pressão voltou, e com ela a dor, mas ele suportou como fez com qualquer outra forma de treinamento. Se armazenar mana na esfera mental pudesse acelerar seus avanços, Noa suportaria com prazer a dor que causou. Bem, você realmente pensou que poderia tirar a mana sem consequências? Suas tribulações serão muito mais perigosas do que as de outros cultivadores. É registrado nos vários experimentos com o método. Noa ficou irritado novamente. Gravado onde? Ivor parecia pensar em algo e sorriu desajeitadamente antes de tirar outro livro de sua mochila. Parece que eu esqueci de te dar isso. Você sabe, com o estado da minha esfera mental é fácil esquecer muitos detalhes. Noa pegou o livro e leu suas páginas. Havia muitos experimentos registrados com as ideias dos cultivadores em seus lados. Noa poderia vagamente adivinhar que havia centenas de anos de testes registrados no livro. O valor deste conhecimento é imenso. Ele se estende de maneiras de domar melhor a mana a experimentos no aumento de sua densidade dentro do mar da consciência. Noa olhou novamente para Ivor. Ele não podia deixar de se perguntar como um personagem tão pobre estava na posse de todos esses dados. Será que todos os praticantes do método de forjamento elemental têm acesso a todo esse conhecimento? Ivor tomou um gole do frasco antes de responder. Embora esse método seja reconhecido como um ramo válido das escolas em relação às inscrições, os requisitos são muito severos e os perigos que o vêm assustam a maioria dos cultivadores. É difícil encontrar alguém com uma vontade forte e uma esfera mental robusta disposta a correr tais riscos apenas para tentarem um método incompleto. Os olhos de Noa se estreitaram. Você não respondeu minha pergunta. Ivor tossiu levemente.
colocando novamente o sorriso estranho anterior. Não há mais praticantes neste método. Ou todos estão mortos, ou mentalmente incapazes de ser de qualquer uso. Eu sou o único que ainda está tentando manter o método vivo. É por isso que eu me afiliei à academia. Eu precisava encontrar alguém que pudesse fazer o melhor uso do nosso conhecimento acumulado. Noah respondeu com uma voz suspeita. Não me diga todos os praticantes morreram por causa do método? Bem, nem todos. Alguns deles desistiram de realizar inscrições ao longo do caminho. Vamos dizer que apenas 9 em cada 10 morreram ou acabaram na minha condição. Noah olhou para Ivor por um longo tempo antes de suspirar. Não é como se eu tivesse outras opções. Além disso, se eu conseguir fazer algo como essa faca, meu poder aumentaria exponencialmente. Acho que agora sou o único herdeiro do método. Estou certo? Ivor acenou com a cabeça. O rosto de Noah tornou-se severo. Quero todos os dados, técnicas, aplicações e conselhos que você tem. Não deixe nada para trás, ou nunca mais tentarei fazer algo tão perigoso e seu precioso método se tornará história com sua morte. Ivor acenou com a cabeça novamente. Acordo. Na verdade, eu já posso fazer de você meu discípulo e viver aqui com você. Eu posso dar-lhe dicas cada vez que você tem uma dúvida, enquanto você pode se concentrar completamente em aumentar a quantidade de mana armazenada em seu mar de consciência. Noah balançou a cabeça. Então, eu não vou me concentrar completamente nisso. Na verdade, eu pretendo retardá-lo. Apenas este tanto de mana é quase o meu limite. Não tenho intenção de apostar meu futuro em um método incompleto. Continuarei praticando nele apenas porque deve ser minha melhor esperança na criação de técnicas nas fileiras mais altas. Ivor tomou um longo gole antes de cair fundo no pensamento. Noah podia ver como o esforço o machucava enquanto ele continuava a beber do frasco de vez em quando. Depois de 10 minutos, Ivor deu-lhe sua resposta. Parece a melhor opção. Fiquei muito animado vendo que você tinha conseguido na primeira etapa em apenas uma semana. O caminho lento é o melhor neste método, já que um erro pode arruiná-lo para sempre. No entanto, eu defendo o que eu disse. Eu vou viver aqui e ajudá-lo sempre que você precisar de mim. Eu só preciso de alguns créditos para pagar o vinho. Você não deixaria seu pobre mestre sofrendo o tempo todo, não é? Noah revirou os olhos e respondeu. Quanto você precisa? Ivor coçou a barba e falou com uma voz suave. Cerca de 100 créditos por semana. Os olhos de Noah se abriram e ele não podia deixar de levantar o tom para repreendê-lo. Isso é mais de 400 por mês. Eu só tenho um pouco menos de 5.000 créditos. Que tipo de vinho você está bebendo para ser tão caro? Você não pode encontrar outra maneira de aliviar sua dor? Ivor balançou a cabeça. É realmente um muito caro feito por um mestre alquimista. Eu acho que eu poderia baixar a quantidade um pouco se você realmente não pode pagar por isso. Ivor começou a contar com os dedos, enquanto devorava grandes quantidades de vinho de seu frasco. Noah sentiu um pouco de pena olhando para ele e suspirou novamente. Ele está mesmo disposto a sofrer a fim de ver seu método sendo passado para frente. Bem, eu sempre posso ganhar mais dinheiro com alguma missão específica, enquanto eu não posso subestimar o valor de um cultivador experiente do meu lado o tempo todo. Tudo bem, 400 por mês, nada mais. Lembre-se, eles precisam ser suficientes até mesmo para o seu suprimento de comida. Aqui me dê todas as informações que você tem sobre o método de forjamento elemental. Noah lhe deu 400 créditos, enquanto Ivor descarregava todo o conteúdo de sua mochila. Havia mais de 10 livros, todos em um estado pobre. Ivor então começou a apontar para cada um deles, explicando seu conteúdo. Foi nesse momento que Noah se lembrou de algo e chamou a atenção de Ivor. Há outra condição para você viver aqui. Ivor levantou a cabeça e esperou Noah falar. Você precisa tomar um banho, Noah disse, apontando para a banheira na outra sala.